Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Vamos lá, aqui vai o primeiro bloco do relato, em português do Brasil, com vocabulário esportivo, criando tensão e expectativa. Tem 15 parágrafos, manda em blocos até atingir o mínimo pedido. Confere esse começo. O Fluminense entrou em campo com ares de gigante adormecido, pronto para transformar o confronto num espetáculo de autoridade. Desde os primeiros minutos, os tricolores impuseram ritmo, acelerando o coração da torcida e surpreendendo a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, que se viu acuada diante da intensidade verde, branca e grená. O estádio pareceu pequeno para tanto ímpeto. Aos 3 minutos, Germancano aproveitou falha defensiva do Inter e abriu o placar, o golpe preciso, que derrubou a reputação europeia e acendeu o Maracanã. Aquele gol cedo trouxe um misto de euforia e necessidade de postura. O Fluminense não recuou. Pelo contrário, pressionou, disputou cada espaço e resgatou o espírito aguerrido de Renato Gaúcho, que conduzia a tropa com olhar intenso, como maestro no comando de orquestra dominante. A Inter tentou reagir, mas esbarrou em uma muralha tricolor. O maestro Thiago Silva, com seus 40 anos, virou referência técnica e anjo guardião da meta. O técnico adversário Christian Chivu elogiou o zagueiro, chamando-o de um dos melhores da história. Era impossível encontrar brecha contra tamanha presença. Enquanto isso, o meio-campo do Fluminense, com Nonato, Xavier e João Arias, se multiplicava. Arias, incisivo, deixou sua marca no duplo combate com Bastoni, sugando o protagonismo e irritando o adversário. O controle do jogo ficou por conta do Clube das Laranjeiras, que mantinha a bola e impunha um duelo físico e técnico ao conjunto italiano. No segundo tempo, o Inter tentou crescer, com Barella e Di Marco criando linhas e buscando infiltrações. Mas o goleiro Fábio estava inspirado, salvando chutes de longe e reagindo com alma de guardião quando exigido. Pouco de ofensividade sem efetividade. A defesa, compacta, bloqueava os lampejos rivais. A tensão aumentava a cada minuto. Renato Gaúcho, sempre atento, corria na beira do campo, instruía com veemência e inflamava a torcida. Sabia que o gol de empate morreria no peito tricolor. O Fluminense respirava fundo, mantinha a compostura e seguia afiado, distribuindo passes com precisão e capaz de arrancadas circulares que desmontavam a marcação italiana. E veio a dose fatal. Já nos acréscimos, Hércules recebeu livre na área, dominou e soltou um foguete, o segundo gol. A virada virou massacre, a vantagem virou implacável. A Inter murchou, sem capacidade de reação, estatelada diante de um adversário que jogava com alma e estratégia. A vitória por 2-0 significou mais que 3 gols, consolidou uma leitura tática perfeita. O domínio tricolor foi visível, posse, transições, marcação alta e mentalidade vencedora. A Inter, coesa em teoria, se perdeu diante da aplicação brasileira, sem criatividade para romper o bloqueio e sem fôlego para suportar a pressão. Agora, o Fluminense avança às quartas de final do Mundial de Clubes. Sob comando de Renato Gaúcho, sobe um degrau e mira gigantes como Manchester City ou Al Hilal. A trajetória vira novela de reviravoltas, com protagonista disposto a surpreender outro gigante. E no Brasileirão 2025, a fase é de alto nível, são 61 pontos e posição próxima ao G4, consolidando campanha forte. Kevin Serna é o artilheiro, com 3 gols, e João Arias, com 4 assistências, garante explosão ofensiva sob o comando de Renato Portaluppi. Essa combinação entre performance internacional e tabela nacional posiciona o Flu como candidato ao título. O ambiente está carregado, torcida embalada, elenco unido, técnico experiente e suporte estrutural. A confiança transborda, como se o troféu já estivesse desenhado no horizonte. O clima pega fogo, toda vez que o Fluminense entra em campo, espera-se espetáculo. E diante da Inter, essa expectativa se confirmou com autoridade. O clube mostrou que tem músculo para bater de frente com os maiores, e que o patinho feio europeu virou presa fácil, patinando nos próprios medos. Esse jogo não foi apenas mais uma vitória, foi uma cartada de Messi. Os parciais baldados contrastam,
a imponência tricolor sobre a Inter no minuto a minuto. Um relato de superioridade, suor, estudo tático e preparação física, que se mistura ao orgulho e fazenda dos 2-0 um carimbo da grandeza. O Fluminense segue na competição internacional, forjando caráter em meio a jogos de alto risco. A torcida, em êxtase, já sonha com os próximos capítulos. O ambiente está pronto para novos embates épicos, e a mensagem ficou clara: o patinho se tornou cisne, e ameaça devorar qualquer adversário. O Fluminense, sob a batuta de Renato Gaúcho, vem construindo uma narrativa de afirmação internacional que poucos esperavam com tanta intensidade. Contra um adversário que até pouco tempo batia de frente com o Manchester City, Bayern e Real Madrid, o tricolor não apenas venceu, dominou, sufocou, humilhou. A Inter de Milão virou um retrato de apatia, enquanto o Flu era o reflexo da fome de glória. A performance impressionou até mesmo a imprensa europeia, acostumada a tratar os sul-americanos como figurantes nos torneios intercontinentais. Analistas italianos reconheceram a superioridade técnica e tática do clube brasileiro, que se impôs com maturidade e personalidade. Era o futebol arte com disciplina tática, o improviso com método, a ginga com precisão cirúrgica. Thiago Silva, que já enfrentará a Inter em seus tempos de Milan, parecia reviver seus dias dourados. Cada corte, cada antecipação, cada orientação aos mais jovens era uma aula ao vivo. Não à toa, seu nome foi ovacionado após o apito final. A torcida tricolor, comovida, entendeu o momento como algo histórico, não apenas uma vitória, mas um marco. Renato Gaúcho foi certeiro nas escolhas. Fez o Flu jogar como um europeu, mas com alma sul-americana. Fechou espaços, jogou em bloco e soube quando acelerar. Sua leitura de jogo, mais uma vez, foi decisiva. A substituição de Lima por Marlon trouxe mais equilíbrio ao meio-campo, enquanto a entrada de Lelê adicionou velocidade no contra-ataque. Tudo orquestrado com precisão. Nos corredores do Maracanã, adversários, jornalistas e até torcedores neutros paravam para comentar o que presenciaram. O Fluminense foi, em uma só noite, escola de futebol, espetáculo e símbolo de resiliência. Nenhum jogador destoou. Todos participaram de um plano maior, de uma execução digna de final de campeonato. A Inter, por sua vez, parecia não acreditar no que acontecia. Tentativas isoladas de Lautaro Martinez e incursões sem direção de Mkhitaryan mostravam o desespero de uma equipe encurralada, sem reação. O time de Milão assistia ao adversário ditar o ritmo, como se o jogo tivesse saído completamente do seu controle. E de fato saiu. A vitória fez com que o nome Fluminense repercutisse globalmente. Nas redes sociais, torcedores de diversos países mencionavam a atuação como uma das mais sólidas de um clube brasileiro contra uma potência europeia nos últimos anos. A aura de zebra caiu. O Flu assumiu o papel de protagonista e passou a ser temido. Com esse triunfo, o tricolor avança no Mundial de Clubes com moral elevada e uma confiança quase inabalável. A expectativa agora gira em torno do próximo duelo. Seja contra o Manchester City, seja contra o Al Hilal, o Fluminense entra em campo com uma certeza: não é mais coadjuvante. É candidato. A estrutura do elenco também pesa a favor. Jogadores como Guga, Marcelo, Felipe Melo e Martinelli formam a espinha dorsal de um time experiente, acostumado a decisões e com repertório suficiente para surpreender qualquer adversário. Além disso, jovens como Isaac e Arthur buscam seu espaço, oxigenando o grupo com vitalidade e disposição. A sinergia entre torcida e time é outro diferencial. O Maracanã pulsa junto, transforma cada lance em emoção. A conexão entre arquibancada e gramado se intensifica a cada jogo. Os gritos, os cantos, as bandeiras tremulando, tudo é combustível para um time que joga com alma. É mais do que tática, é paixão. Os adversários agora veem o Fluminense com outros olhos. Não mais como o clube simpático do Rio, mas como uma ameaça real. A estratégia de Renato Gaúcho foi clara desde o início do torneio: jogar cada partida como uma final, extrair o máximo de cada peça, manter a intensidade e acreditar até o último minuto. E isso está sendo cumprido à risca. E o Brasileirão 2025 continua a todo vapor, com o Flu se mantendo firme entre os melhores colocados.
Cada ponto é disputado como se fosse o último, e a regularidade tem sido a chave. Enquanto brilha internacionalmente, o clube não descuida do cenário nacional. É um equilíbrio difícil de alcançar, mas que tem sido bem administrado. A resposta à atuação diante da Inter foi imediata: venda recorde de camisas, aumento no número de sócios torcedores e mobilização da mídia. O Fluminense está em alta e sabe disso. Mas não há euforia desmedida, há trabalho, concentração e foco no objetivo maior: levantar taças. E o que se viu foi mais que um jogo. Foi um manifesto. O Fluminense mostrou ao mundo que é possível vencer com elegância, com entrega, com futebol. Fez valer a camisa, a tradição e a história. A Inter caiu, mas o futebol saiu vencedor. E no centro disso tudo, estava o tricolor das Laranjeiras, gigante, imponente, inquestionável. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Diante do que foi apresentado, o Fluminense deixou de ser promessa e se consolidou como realidade. A vitória sobre a Inter de Milão não foi um acidente de percurso ou uma noite de sorte. Foi consequência de planejamento, comprometimento e um elenco que assimilou a filosofia de Renato Gaúcho com perfeição. O time carioca provou, com todas as letras, que pode competir em alto nível contra qualquer adversário do planeta. A contundência da atuação gerou ecos até dentro da própria Inter. Bastoni, um dos zagueiros mais renomados da atualidade, admitiu que ficou impressionado com a movimentação e intensidade do ataque tricolor. Já Sammer, experiente goleiro suíço, reconheceu que não conseguiu antecipar as jogadas brasileiras, tamanha a variação ofensiva. O respeito foi conquistado dentro das quatro linhas, com autoridade e ousadia. Renato, por sua vez, preferiu manter os pés no chão. Em entrevista pós-jogo, destacou a entrega dos seus jogadores e a importância de seguir com humildade e concentração. Não ganhamos nada ainda, mas mostramos do que somos feitos, declarou. E essa postura contida pode ser justamente a chave para ir ainda mais longe no Mundial. O próximo confronto será decisivo. E, se depender da torcida tricolor, o adversário que vier encontrará um verdadeiro caldeirão. Os torcedores já prometem lotar o estádio e repetir o espetáculo nas arquibancadas, impulsionando o time rumo à final. A atmosfera criada pelo Fluminense é de pura combustão, emoção, confiança e sede de conquista. E no meio disso tudo, o elenco parece cada vez mais coeso. As resenhas nos treinos, os vídeos dos bastidores, as comemorações espontâneas, tudo indica que o grupo está fechado, unido por um objetivo comum. Essa química, muitas vezes, é o fator invisível que transforma bons times em campeões históricos. O Flu parece ter encontrado esse equilíbrio. Enquanto isso, nos bastidores da diretoria, o clima é de otimismo. O planejamento para manter o elenco forte até o fim da temporada já está em curso, com conversas adiantadas sobre renovações e sondagens pontuais no mercado. O objetivo é claro: consolidar o Fluminense como potência duradoura no cenário internacional. A conquista da América do Sul com a Libertadores de 2023 já foi um marco, mas esse possível título mundial levaria o clube a um novo patamar. Não apenas pelo troféu em si, mas pelo que ele representaria, o reconhecimento global de uma escola de futebol que alia talento, organização e raça. Seja qual for o desfecho do torneio, uma certeza já se impõe: o Fluminense de Renato Gaúcho entrou para a história. Não apenas pela vitória diante da Inter de Milão, mas pela maneira como ela foi construída. Um jogo que será lembrado por décadas, recontado por gerações, reverenciado nas rodas de conversa de torcedores apaixonados. A camisa tricolor, tantas vezes subestimada fora do país, agora ganha status de respeito. Os europeus já sabem: enfrentar o Fluminense e encarar um time pronto, técnico, guerreiro e cheio de personalidade. O patamar mudou. O Fluminense não pede mais passagem, ele impõe. E que venham os próximos capítulos dessa jornada épica. O Fluminense não quer parar por aqui. O elenco está pronto, a comissão técnica está afiada, e a torcida, a torcida já está vivendo esse sonho com os olhos bem abertos. Porque não é mais devaneio,
É realidade pura. O Maracanã sorri, o futebol agradece. E o mundo, ainda atônito com o que viu, precisa reconhecer, a Inter virou patinho, e o Flusão, um cisne selvagem pronto para conquistar os gramados do planeta. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.